fazê-los a coroa tal. Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita
meu Jesus Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia
você compreenda toda angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele a nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. A cruz é talvez um dos símbolos mais paradoxais que a gente poderia utilizar para o cristianismo. Durante muito tempo, mais especificamente, primeiro século da era cristã, esse símbolo, a cruz, nem passava-se pela mente de ser usado como símbolo do cristianismo. Aliás, nem se ousava, nas literaturas da época, falar sobre a cruz. E o cristianismo tinha N possibilidades de usar instrumentos, de usar símbolos, para representar aquilo que o cristão acreditava, sonhava, pensava. O cristianismo poderia, por exemplo, usar como símbolo da sua vida a manjedoura, por exemplo. Um símbolo que nos remeteria à infância de Jesus, à encarnação de Cristo.
O cristianismo poderia usar, por exemplo, o banquinho do marceneiro, do carpinteiro, fazendo lembrança à vida, ou boa parte da vida de Jesus, ao trabalho digno, braçal de Cristo. A vida simples de Jesus. O cristianismo poderia usar, por exemplo, uma toalha como símbolo, fazendo menção à humildade, quando Jesus usou uma toalha para enxugar os pés dos seus discípulos. O cristianismo tinha N possibilidades de escolher um símbolo. Mas qual o símbolo nós usamos como símbolo máximo do cristianismo? A cruz. Porque os cristãos não queriam apenas fazer menção à infância de Jesus. Não queriam apenas fazer menção a um período de sua adolescência, de sua juventude, dos seus ensinos. Mas o cristianismo optou por fazer menção ao que nós conhecemos como o ápice do plano da salvação. O ápice da obra salvífica de Deus para a raça humana. E por que eu comecei esta fala dizendo que este é o símbolo mais paradoxal? Porque grande parte da resistência de alguns em usar a cruz como símbolo oficial do cristianismo é porque a cruz remetia aos malfeitores que lá, séculos antes de Cristo, já pagavam pelos seus crimes através desse instrumento. Aliás, desde o 6º século antes de Cristo, que esse instrumento é usado não apenas como um instrumento de morte. A cruz não foi idealizada para ser apenas um instrumento de morte. A cruz foi um instrumento pensado para muito mais além da morte, representar vergonha. E por que não dizer tortura? Esse não é só um instrumento de morte. Esse era um instrumento de tortura. Há um orador do 1º século antes de Cristo, chamado Cícero. Cícero dizia que nenhum cidadão romano poderia ser condenado à cruz. Condenar um cidadão romano à cruz era um crime, dado o tamanho ou o significado profundo que esse instrumento carregava. A morte de cruz era uma morte extremamente dolorosa e foi projetada para isso. Há um pensador romano do 1º século, aliás, contemporâneo de Jesus, filósofo chamado Sêneca. Sêneca relata que ele se deparou com N formas de crucificação. Ele fala de pessoas que eram crucificadas com a cabeça batendo no chão. Ele fala de pessoas que, quando eram levadas para a cruz, os seus braços eram tão esticados ao extremo e depois fixada ao madeiro. Sêneca relata, inclusive, que os soldados romanos, em alguns casos,
costumava empalar os órgãos daqueles condenados à cruz, os órgãos sexuais. A cruz foi um instrumento preparado para os piores malfeitores. Ouça, os piores. Por isso que não era só apenas o cumprimento de uma pena capital. A cruz era de fato para torturar o indivíduo. Para vocês terem uma ideia, quando os judeus levaram Jesus até a presença de Pilatos, a fim de que Pilatos condenasse Jesus à morte, a única acusação que os sacerdotes tinham para Jesus era de blasfêmia. No julgamento em que Jesus estava diante do sinédrio ali, onde Caifás pergunta para Jesus se ele de fato era o Messias, e ele confirma dizendo, você verá o Messias vindo sobre as nuvens, em que Caifás rasga as suas vestes, ele leva Jesus até a presença de Pilatos, mas a única acusação que ele tinha era de blasfêmia. E naquela época a Judéia era comandada, controlada pelo Império Romano. E Roma não estava nem aí para essa história de blasfêmia. Ou seja, a simples acusação de blasfêmia, entre aspas, não era uma acusação plausível para que Jesus fosse condenado à cruz. É por isso que quando os sacerdotes chegam perante Pilatos, eles mudam a acusação. Eles dizem, este Jesus, ele proíbe, ele fala contra os impostos e ele se declara ser rei. Pronto, estava feita a acusação que precisava para que Jesus fosse condenado à cruz. A acusação de sedição. Uma acusação contra o Estado romano. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que quando Pilatos olha para Jesus, Pilatos não vê em Jesus alguém que tinha culpa alguma. Há um médico chamado Frederick Ter, que durante muito tempo ele estudou sobre a crucificação de Jesus. E ele dá alguns detalhes das suas décadas de estudo, que resultaram em um livro de aproximadamente 500 páginas. E neste livro ele coloca alguns detalhes interessantes sobre o que acontecia com aquele que era condenado à cruz. Jesus, naquele dia, primeiramente enfrentou os açoites. Os açoites eram um instrumento romano chamado flagrum, formado por uma tira de couro e na ponta pedaços de ossos e metal. À medida em que o carrasco batia com o flagrum no corpo de Jesus, aqueles ossos entravam na pele. E à medida em que o carrasco puxava, ele vinha rasgando a pele de Jesus. Dr. Frederick, relata que em várias ocasiões onde o açoite acontecia, era muito comum aquele instrumento, por exemplo, dilacerar não só a carne do condenado, mas às vezes, em algumas ocasiões, ossos eram dilacerados. E em outras ocasiões, órgãos internos eram dilacerados no açoite. Havia ocasiões em que alguns nem conseguiam chegar à cruz. Mas entre os soldados romanos, aproximadamente 5 soldados, havia um que era escolhido para conduzir o processo da crucifixão. Esse era o chamado condutor da morte.
Ele era o responsável por fazer com que o condenado chegasse vivo até o local da execução. É por isso que quando Jesus, quando está carregando a cruz, ele cai uma, cai duas vezes. Ele está numa exaustão terrível, ele perdeu muito sangue durante o açoite. Para que Jesus não morresse ali antes de chegar ao Calvário, eles então chamam uma outra pessoa, Simão Cirineu, para carregar a cruz de Jesus. Quando chegava ali no local onde a pessoa iria ser crucificada, ele então era pregado no madeiro. O prego, mais ou menos 12 centímetros. Não era prego novo, velho, enferrujado. As mãos eram cravadas no madeiro. Na parte de baixo da cruz, aqui nós temos um apoio, um suporte. Frequentemente nas pinturas, nos filmes, sempre colocam um suportezinho para que... Mas os especialistas dizem que não havia suporte. Jesus, quando foi pregado na cruz, é muito mais provável, considerando o costume dos romanos, que os pés de Jesus foram pregados no madeiro. O chamado peito do pé. E os pés eram pregados no madeiro de forma que ele ficasse na mesma linha da coluna. As pernas, os joelhos semi-flexionados. Aquela posição era estratégica. Os pulmões ficavam encharcados. E o condenado à cruz sofria de uma asfixia. Dizem os especialistas que a maioria deles morria por asfixia. Mas eu li recentemente um trabalho de um doutor chamado Pierre Barbet. Barbet também fez um trabalho sensacional sobre a crucifixão. Médico, cirurgião, ele estudou o processo da cruz. Ele, inclusive, usou nos seus estudos pessoas reais para saber qual era o resultado da cruz na vida daquele que estava sendo condenado. E o trabalho de Barbet resultou, para mim, na minha opinião, em uma das visões mais extraordinárias sobre o que acontecia com a pessoa que ia levado à cruz. Eu queria compartilhar com vocês esse texto especial. Fiz um resumo do trabalho de Pierre Barbet. Ele diz: o suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais. E para provocá-lo é preciso uma prostração física, acompanhada por um choque moral violento, causado por uma emoção profunda e por grande medo. O pavor, o susto, a angústia terrível, por sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixo das glândulas sudoríparas. O suor se mistura com o sangue e escorre sobre a pele. Depois escorre pelo corpo até o chão. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus
e o amarram pelos pulsos a uma coluna no átrio. A flagelação efetua-se com finas couros múltiplas, sobre os quais são fixadas 2 bolinhas de chumbos e de ossos. A maior parte das chicotadas é nos ombros, na coluna, na região lombar e no peito. Os carrascos, geralmente 2, um de um lado e o outro do outro, de igual envergadura, golpearam, açoitaram a pele dilacerada por milhões de microscópicas hemorragias no suar sangue. A pele dilacera-se, racha-se, o sangue esguicha. Em cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, um suor frio banha-lhe a fronte, a cabeça roda em uma vertigem de náuseas, arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria caindo em uma poça de sangue. Depois da zombaria, a coroação, com espinhos compridos, mais duros do que aqueles de acácia. Os carrascos tecem uma espécie de capacete e colocam na cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado à multidão enfurecida, o entrega para a crucifixão. Carregam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa aproximadamente 50 quilos. O pau vertical já está plantado no Calvário. Jesus caminha a pés descalços em uma estrada cheia de pedras. Os soldados o açoitam com cordas. O percurso, por sorte, não é muito comprido, aproximadamente 600 metros. Jesus, com dificuldade, arrasta um pé após o outro. Muitas vezes cai sobre os próprios joelhos, e o ombro de Jesus está coberto de chagas. Quando ele cai no chão, a trave esfola-lhe o dorso. No Calvário começa a crucifixão. O carrasco despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas do corpo, e ao puxá-la, isso causa uma dor atroz. Cada linha do fino tecido aderiu à pele em carne viva. Ao tirar a túnica de Jesus, as terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com força violenta. Como aquela dor deve ter destroçado Jesus. O sangue começa a escorrer novamente. Jesus é estendido de costas. As suas chagas encrostam-se no pó da brita, estendem sobre o pau horizontal da cruz. O carrasco toma as medidas, um pouco de goma na madeira, para facilitar a penetração do prego. O carrasco pega então o prego comprido, pontiagudo, enferrujado, quadrado, e o apoiam sobre o pulso de Jesus. Com um golpe firme do martelo, crava e bate firmemente na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto espontaneamente. Num instante, o seu polegar, com violentos movimentos, põe-se em oposição à palma da mão. Os nervos medianos são puxados, esticados, como uma corda de violino que é esticada. A dor mais insuportável que um homem pode experimentar.
A lesão do centro nervoso fica em contato direto com o prego enferrujado. Quando o corpo estiver suspenso à cruz, o nervo então se estenderá ainda mais. Cada sacudida, cada movimento vibrará, despertando em Jesus dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco, seu ajudante, segurou as extremidades da trave, levantam Jesus, colocam o primeiro sentado e depois em pé, depois encurvam-o caminhando para trás, põem em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical. Os ombros de Jesus esfregam no madeiro de forma dolorosa, sobre a madeira áspera. As pontas da grande coroa de espinho dilacera o crânio. A cabeça de Jesus está inclinada para frente, pois a espessura da coroa de espinho impede que ele encoste a cabeça no madeiro. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeça as furadas agudíssimas na cabeça. Pregaram-lhe o pé. Ao meio-dia, Jesus teve sede. Ele não bebeu nada desde a tarde do dia anterior. A sua feição é tensa. O rosto é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca e arde em sede. Um soldado então coloca uma esponja numa lança embebida em bebida ácida usada entre os militares. Tudo aquilo faz parte de uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, e uma contração que vai acentuando-se. Os deltóides, os bíceps estão tensos, levantados, os dedos curvam-se. É o que os médicos chamam de tetania, quando alguém é atingido pelo tétano. As câimbras se generalizam no corpo de Jesus. Os músculos do abdômen enrijecem em ondas imóveis. Depois, as interdorsais, pescoço, as vias aéreas, a respiração fica fraca. Pouco a pouco, mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos seus pulmões, como um asmático em plena crise. Tem sede de ar. Pouco a pouco, o rosto se torna vermelho, depois empalidece, violeta, purpurino e enfim cianótico. Jesus é atacado por uma asfixia que o sufoca. Os pulmões estão inchados de ar, mas não conseguem esvaziar-se. A fronte está impregnada do suor. Os olhos saem fora da órbita. Que dores atrozes Jesus deve ter suportado. Devagar, com um esforço sobre-humano, Jesus achou um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é os pregos que fixam os seus pés no madeiro. Os músculos do tórax destendem-se, a respiração torna um pouco mais profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto começa a ter a palidez inicial. Para que tanto esforço?
Porque Jesus quer falar. E o que Jesus quer falar? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Depois de um instante, o corpo começa a se afrouxar na cruz e a asfixia recomeça novamente. Foram transmitidas, de acordo com a Bíblia, 7 frases pronunciadas por Jesus na cruz. E cada vez que Jesus quer falar, ele precisa apoiar-se sobre os pregos nos seus pés, esticando-se para aliviar os pulmões. Que dor Jesus deve ter passado. Mas ele estava sempre lutando. De vez em quando, se levanta para respirar. E a asfixia periódica estrangula Jesus, pouco a pouco. Uma tortura que dura por 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos, lhe arrancaram um lamento. E ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? A mãe de Jesus está aos pés da cruz. Podem imaginar o sofrimento daquela mulher? E portanto Jesus grita: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. A verdade é que você não tem a mínima noção do que Jesus passou por você. Você não tem a mínima noção do sofrimento que Ele enfrentou por ti, por amar você. O que fazer diante deste amor? Eu não acredito que você vai ter coragem de sair daqui virando as costas para aquele que tudo passou por você. Eu não acredito que você terá coragem de dizer: tudo bem, eu não pedi por isso. Porque a Bíblia diz que é o amor de Cristo que nos constrange. Este é um momento muito especial do nosso programa. Aquele momento em que você vai fazer a sua oração pessoal. E o ministério nesse momento tem a oportunidade. Enquanto eles cantam esta música, se você desejar, não precisa fazer isso no começo da música. Quando estiver indo para a parte final da música, eu vou convidar você para ficar em pé. À medida em que o ministério estiver louvando, faça a sua oração. Quando nós estivermos indo para a parte finalzinha do louvor, aqueles que querem dizer: Senhor, eu não posso sair daqui sem sentir na minha vida o poder transformador do Teu sangue. Senhor, não me permita sair deste lugar hoje sem sentir em mim aquilo que só o Teu sangue vertido na cruz do Calvário pode fazer em prol da raça humana. Se você deseja fazer esta oração nesta noite, você vai ficar em pé.
E nós vamos orar juntos.